Prezado candidato, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos de Direito Penal. Paramos na aula passada, iniciando aí a explicação e a leitura da nossa figura do peculato mediante erro de outrem, ou peculato mediante erro de terceiro. Vamos dar uma olhadinha, eu vou te explicar um exemplo, vou te dar um casinho aqui. Vamos imaginar o seguinte, nós temos um munícipe, um contribuinte, foi até determinado órgão da repartição pública, foi até determinado órgão e esse foi pagar uma taxa, determinada taxa. O valor dessa taxa correspondia à importância de R$12. R$12 era o valor da taxa. Se dirigiu até o balcão para efetuar esse pagamento dessa taxa. Ele tirou da sua carteira uma nota de 10 para pagar o tributo e ele pensou que ia tirar uma nota de 2. Mas quando ele tirou essa nota de 2, de fato, ele tirou uma nota de 100 e entregou a esse funcionário. O funcionário pegou essa nota, colocou no cofre, autenticou o documento do contribuinte e falou: obrigado, fica com Deus, vá, fica com Deus. Pegou e foi embora. E o nosso contribuinte, o nosso particular, nem se deu conta dessa figura. Parece meio estranho esse delito do peculato, né? Vamos dar uma olhada bem profundamente. Primeira coisa, peculato mediante erro de terceiro. A primeira coisa que temos que explicar é o que vem a ser a figura do erro. Alguns dos senhores já erraram? Já erramos. Todos nós, seres humanos, erramos. Erramos, muitas vezes, querendo acertar. Mas o erro, voltado para o direito penal, significa o quê? Falsa percepção da realidade. Erro nada mais é do que falsa percepção da realidade. Você olha para uma coisa, pensa que é uma coisa. Quando você vai ver, de fato é outra coisa. Isso normalmente nós enxergamos assim na nossa vida real, quando saímos para uma balada, para uma festinha, para um barzinho, você olha à noite, aquela pessoa maravilhosa. No outro dia, você vai encontrar, você fala: meu Deus, você cometeu um erro, você teve uma falsa percepção da realidade. Tem um amigo do professor que fala: Irineu, isso não foi erro, você que bebeu pouco. Mas não vem ao caso aqui na nossa matéria. Dá uma olhadinha. Quando o nosso particular chegou ao contribuinte, chegou perante a repartição, tirou uma nota de 10, tirou uma nota de 2, ele teve uma falsa percepção da realidade. Ele pensou que estava entregando uma nota de 2. Ele era convicto que entregava uma nota de 2. Mas ele, de fato, entregou uma nota de 100. Ele teve uma falsa percepção da realidade. O nosso funcionário, ao receber, ele percebeu que o nosso particular, que o nosso contribuinte estava em erro. Ele percebeu que o particular estava cometendo uma falsa percepção da realidade. E ele aproveitou-se dessa situação para apropriar-se a importância de R$ 98. Tanto que ele recebeu e falou: obrigado, vá com Deus. Então, nessa figurinha nós temos o particular cometendo erro e o funcionário aproveitando-se dessa situação de erro do nosso particular para apropriar-se dessa quantia. Dá uma olhadinha, vamos à leitura do nosso artigo. Acompanhe aí na sua tela. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou de qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Então, primeira coisa que o senhor vai lembrar, qual que é o nosso verbo? Qual é o nosso verbo núcleo do tipo? Verbo apropriar-se. E repare, verbo apropriar-se, nós já tratamos no momento passado. Tratamos aonde? Do peculato, apropriação. É o mesmo verbo núcleo do tipo. Quando falamos do peculato, apropriação, nós comentamos a definição do verbo apropriar-se. E a definição, o conceito do verbo, na figura do peculato mediante erro de terceiro, agora ela é a mesma. O que significa apropriar-se? Apossar-se, tomar para si, aponderar-se de um bem. Esse é o nosso principal elemento. Segundo, o nosso funcionário apropria-se do quê? Dinheiro ou de qualquer utilidade. Agora, dá uma olhadinha, para um pouquinho. Ele se apropria de dinheiro ou qualquer utilidade. Ele surrupia, quer tornar senhor-se daquele bem, apropriar-se, pegar para si. Agora dá uma olhadinha.
olha no complemento que vai aparecer na sua tela. Que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Eu quero que o senhor me responda quem é o sujeito ativo do nosso delito. Quem é o sujeito ativo, senhores? O funcionário público. O senhor está certo. O funcionário público. E nesse caso, o peculato mediante erro de terceiro é um dos delitos que nessa figura não existe a participação de um particular na figura do concurso de agentes. Só é possível o nosso funcionário. Por quê? A nossa lei fala que recebeu no exercício do cargo. Então, sujeito ativo, um funcionário público. E o sujeito passivo, senhores? Quem são as vítimas desse delito? Primeira que o senhor lembra, a administração em geral, a figura do Estado em sua concepção mais ampla. E também, senhores, quem também é vítima? Perfeito. O nosso particular. O particular que efetivamente cometeu o erro. Então nós temos aqui duas vítimas. O Estado, na figura da administração em geral, e o particular, que foi quem efetivamente cometeu o nosso erro. Agora, nós precisamos tratar com três figurinhas relacionadas aqui ao artigo 313. Você deve lembrar o seguinte: o erro praticado pelo terceiro, ele deve ser um erro espontâneo. Ou seja, o particular que cometeu o erro não teve contribuição nem colaboração em nada do nosso funcionário público. O nosso terceiro simplesmente agiu em erro sozinho. O particular sozinho teve uma falsa percepção da realidade. E o funcionário, percebendo-se desse erro cometido pelo terceiro, ele simplesmente aproveita-se dessa situação e apropria-se do valor, apropria-se dessa figura. Beleza? Apropria-se do dinheiro do nosso servidor. É imprescindível que o erro do terceiro seja espontâneo. Não haja colaboração efetiva do funcionário. Agora, segunda hipótese. O nosso funcionário não tem consciência do erro. Ou seja, qual é a construção? Dá uma olhadinha aqui para mim. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos o particular. O particular tendo uma falsa percepção da realidade. E, ao mesmo tempo, o funcionário também tendo uma falsa percepção da realidade. Dá uma olhadinha aqui para mim, senhores. Nesse caso, nós temos erro do funcionário e nós temos erro do particular. Como é que nós vamos imaginar essa situação? Vamos voltar nesse nosso exemplo. O nosso funcionário, ele efetivamente está em erro. E o terceiro também. Como é que vai ficar essa construção? Nosso contribuinte vai pagar o tributo. Dá uma nota de 10, dá uma nota de 2. Opa, ele dá uma nota de 2? Não, ele dá uma nota de 100 e acredita que está dando uma nota de 2. Dá uma nota de 100, acredita que está dando uma nota de 2, mas efetivamente está dando uma nota de 100. O particular está em erro. Ele pega esse dinheiro e entrega para o funcionário. O nosso servidor, nessa segunda hipótese, ele também está em erro. Ou seja, o funcionário também teve uma falsa percepção da realidade. O funcionário recebeu 10, recebeu a nota de 100 e acredita efetivamente que está recebendo a nota de 2. Erro do funcionário e erro do particular. Nesse caso, não há delito. Nesse caso, não há qualquer infração. Não há delito. Por quê, senhores? Erro do funcionário e erro do particular, o erro afasta a responsabilidade penal. Então, nenhum dos dois responde. O nosso particular não responde por nada, evidente, não fez qualquer delito, e o nosso funcionário também não apropriou-se desse valor, porque ele não se aproveitou do erro do terceiro, ele simplesmente também cometeu o erro. Agora, o que eu quero que o senhor enxergue aqui nessa situação? O nosso funcionário, ele trabalha como a figura de recebidor de tributos. Ele é um caixa, no sentido mais vulgar da sua palavra. Quando ele pega e vai fechar o seu caixa, o fechamento do caixa, ele vai constatar que houve uma diferença positiva em seu caixa de R$ 98,
que é a diferença da nota de 100. Ele deu 2, pensou que recebeu, deu 100, pensou que pagou 2, temos uma diferença de R$ 98. Ele constata que houve R$ 98 de diferença positiva no seu caixa. Ele pega esse dinheiro, fala, nossa, aquele contribuinte que veio lá tarde, aqui na minha repartição, ele me deu R$ 100 e eu recebi como 2. Nossa, eu acho que ele também efetivamente estava em erro. Ele descobre esse erro que ele estava cometendo. Quando ele constata essa diferença de R$ 98 no seu caixa, ou seja, ele perde a condição de erro. Ele não mais tem uma falsa percepção da realidade. Ele olha esses R$ 98 e fala, nossa, eu estou precisando, né? Enfia no bolso, enfia na cueca. A partir do momento que ele enfia no bolso esse dinheiro, ele praticou a figura do peculato mediante erro de outrem. Por quê? Mesmo no momento posterior, ele percebeu a figura do erro que o terceiro tinha cometido e ele apropriou-se desse valor por força da falsa percepção da realidade do terceiro. Agora dá uma olhadinha. Essa é a primeira resposta. O nosso funcionário constata a diferença de R$ 98. Fala, nossa, R$ 98, o que eu fiz? Com receio dessa situação, ele separa esse dinheiro, pega o papelzinho, o comprovante do qual ele entregou ao nosso particular, que ele autenticou a via, vai até o seu superior hierárquico e fala, chefe, eu recebi, por erro, essa quantia de um senhor, de uma pessoa que veio aqui pagar essa contribuição. Ele estava em erro, eu também, assim, eu não recebi, eu estou deixando aqui à disposição desse dinheiro do senhor. Ele entrega ao superior hierárquico. O superior hierárquico fala, tudo bem, vou tentar achar essa pessoa. Agora, olha para a figura do superior. Esquece o nosso terceiro, olha para o seu superior. O superior hierárquico pode adotar duas posturas. A primeira, ele tenta fazer todas as diligências necessárias para localizar esse contribuinte, esse particular. Localizou, ele devolve o dinheiro. O superior hierárquico dele cometeu alguma infração? O superior hierárquico não. Cometeu nada. Isso daqui foi a atitude esperada dessa pessoa. Agora, o nosso superior hierárquico adota uma segunda postura. Olha a segunda postura do nosso superior. Ele vira para o funcionário e fala, beleza, deixa aí. Pega o dinheiro, joga dentro da gaveta. Quando ele vai embora, ele fala, nossa, estou precisando de um dinheiro hoje, né? Ele abre a gaveta, vê os 98, ele pega o dinheiro e enfia no bolso. Agora o que eu lhe pergunto é, essa segunda hipótese, o nosso superior hierárquico pega o dinheiro, enfia no bolso e vai embora. Qual o delito que o chefe praticou, senhores? Ou será que ele não praticou o delito? Pausa aí o seu vídeo, raciocine um pouquinho aí e pense. Pense com atenção. Pense na conduta do nosso superior. Tranquilo? Agora, o nosso superior hierárquico, ele praticou a figura do peculato apropriação, senhores. Por que ele praticou o peculato apropriação? Dá uma olhadinha. Quando o chefe recebeu o dinheiro do nosso sujeito, do nosso caixa, do nosso funcionário que recebia o tributo, ele entregou, chefe, está aqui o dinheiro. O superior hierárquico, ele tem a posse legítima do dinheiro. Por quê? O funcionário cometeu erro e entregou para ele na qualidade de superior hierárquico. Ele recebeu o dinheiro de forma legítima. Ao momento que ele pega esse dinheiro e enfia no bolso, ele apropriou-se, ele assenhorou-se dessa quantidade. Então o chefe dele não cometeu peculato mediante erro de terceiro, porque o erro ele já se exauriu quando o nosso servidor percebeu que estava efetivamente cometendo erro. Entretanto, o chefe responderá na figura do peculato apropriação. Beleza, senhores? Questão importante. Agora, vamos dar uma olhadinha na terceira hipótese que pode surgir no artigo 313. Dá uma olhadinha na sua tela. O funcionário público induz ao erro o particular. Vamos imaginar uma situação aqui. Dá uma olhadinha para mim. O nosso funcionário, ele induz ao erro o particular. Como assim? Vamos imaginar o funcionário, nosso particular, está mexendo na carteira, o funcionário maliciosamente fica induzindo a pessoa a erro, fica conversando,
fala, não, dá uma distraída no nosso contribuinte, fala, não, pega outra nota, essa nota está errada, começa simplesmente a armar e criar um contexto para que a pessoa, do contribuinte, seja induzida a erro. Utiliza-se do expediente para enganar. Nesse caso, senhores, o nosso funcionário público não irá responder por peculato mediante erro de terceiro. Pelo fato dele ter induzido o nosso particular ao erro. Então ele vai responder pela figura do estelionato. Responderá pelo artigo 171 do Código Penal. Beleza, senhores? Tranquilinho aqui? Classificação do nosso peculato culposo, mediante erro de terceiro. Ele é um crime próprio, pois exige a qualidade especial do nosso sujeito ativo. Ele é um crime material, pois o resultado é indispensável. E ele é um crime comissivo, praticado por ação. Dúvidas? Tranquilo? Tudo em paz? Vamos dar uma olhadinha agora numa outra figura. Artigo 313-A. Inserção de dados falsos em sistemas de informações. Acompanhe comigo. Primeiro momento, acompanhe comigo. Inserir ou facilitar o funcionário público autorizado a inserção de dados falsos. Depois, alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema informatizado ou banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Senhores, esse delito, ele é peculiar, ele é diferente. Nós estamos estudando da inserção de dados falsos em sistemas de informações. Primeira coisa que você deve enxergar em relação a esse artigo. Quem é o sujeito ativo desse crime? Sujeito ativo, senhores, olha novamente aí para a sua tela. Sujeito ativo, inserir ou facilitar o funcionário autorizado. Então, o nosso sujeito ativo aqui é um funcionário, mas não é qualquer funcionário. É tão somente aquele funcionário que goza ou efetivamente tem uma autorização para lidar com os sistemas ou bancos de dados da nossa repartição. Essa é a primeira coisa. Segunda, quem é a nossa vítima? Quem é o sujeito passivo desse delito? No primeiro momento, quem vem sempre nos crimes funcionais na sua mente? O Estado. A administração pública em geral, ela é a grande vítima. E além disso, quem mais pode ser vítima desse delito, senhores? Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica efetivamente prejudicada pela alteração, pela modificação aqui do nosso sistema. Então, temos vítima Estado, pessoa física ou pessoa jurídica, sendo que essas duas últimas devem necessariamente ser prejudicadas. Agora, os verbos. Verbo, primeiro, inserir. O que significa aqui a figura do inserir? Inserir significa introduzir, incluir algo. Outra figurinha, facilitar. A figura do facilitar é o tornar fácil, ou permitir que alguém introduza ou inclua. Quando falamos da figura do inserir e do facilitar, o facilitar, imagine o seguinte, o facilitar, o nosso funcionário, ele efetivamente diminui a barreira de proteção dada a determinado delito, para que o nosso particular ou outra pessoa pratique essa infração contra o banco de dados. O que eu quero que o senhor repare, senhores, é o seguinte, quando falamos na palavra, no verbo inserir e no verbo facilitar, eles são relacionados à figura dos dados falsos. Inserir e facilitar dados falsos. E os verbos alterar e excluir, eles são relacionados aos dados corretos. Você insere ou faz inserir os dados corretos. Dá uma olhadinha. A palavra alterar significa modificar, mudar. A palavra excluir
você remove, você elimina, você desaparece com um dado correto. Agora, o que eu quero que o senhor lembre? Vamos imaginar o seguinte, um seguinte exemplo. Nós temos aqui a morte de uma pessoa. Simplesmente essa pessoa morreu. Vamos imaginar que o Brasil fosse perfeito, um sistema totalmente interligado. Vamos imaginar o seguinte, uma determinada pessoa, beneficiária aí do INSS, simplesmente morreu. Morreu. A família foi até a delegacia, fez boletim de ocorrência, todas as cautelas de estilo, foi até o cartório de registros, comunicou a morte, saiu ali a certidão de óbito dessa pessoa. Numa situação ideal, um sistema integrado, o próprio cartório, por vias de atualizações de sistema, iria comunicar ali os órgãos federais, estaduais e municipais a morte dessa pessoa. E automaticamente comunicaria a Previdência. Quando ele comunicou a morte, a nossa pessoa que faleceu, recebia ali a aposentadoria. Comunicou a morte, o que o INSS fazia? Bloqueava ali o seu benefício. Morreu, bloqueia o benefício. Nesse caso, o funcionário público era muito amigo da família. Então, qual é o dado que consta hoje lá no nosso sistema? A pessoa morreu. A pessoa morreu, bloqueou o benefício. O nosso funcionário era muito amigo da família. E ele, para ajudar essa família, ele foi até o sistema, que já estava constando a morte, e ele alterou. Ele simplesmente fez o seguinte, ele pegou esses dados, que eram os dados verdadeiros, e trocou. Ele inseriu um dado falso, ele tirou o verdadeiro e inseriu ali. A pessoa está viva, ela não morreu. E quando ele fez isso, ele fez essa alteração, o objetivo do nosso funcionário era fazer com que a família ali continuasse recebendo o benefício. Então, o nosso funcionário inseriu um dado falso no sistema de informática ou no banco de dados da administração pública. Essa aqui é a nossa figurinha aqui. O que o senhor deve lembrar ainda em relação a esse caso? Dá uma olhadinha novamente para a sua tela. Olha o artigo 313-A. Ele fala o seguinte, é a parte final, as duas últimas linhas que eu quero que o senhor veja. Com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem ou para causar dano. Toda vez que o senhor estiver estudando direito penal e o senhor vê essas palavrinhas com o fim de, a fim de ou para alguma coisa, significa dizer o seguinte, que o nosso sujeito ele tem uma finalidade específica. Ou seja, o que leva o nosso funcionário público a efetivamente agir nesse delito, o que é, senhores? O que leva o funcionário a efetivamente inserir, facilitar, alterar ou excluir aqui os sistemas ou banco de dados é a obtenção de uma vantagem devida, seja para ele ou seja para outro, ou causar dano. A figura do causar dano significa que vai causar um prejuízo a outrem, aqui normalmente ao Estado ou a um terceiro. A figura da vantagem indevida, você vai deixar a seguinte anotação, analisar e assistir às aulas da concussão. Eu vou tratar com os senhores aqui a vantagem indevida quando eu for lhe explicar a concussão. Por quê? Aqui ela vai ficar fora de contexto. Eu preciso te explicar a vantagem devida dentro do contexto da concussão e dentro do contexto da corrupção passiva. Beleza, senhores? Então deixa essa observação aí nas suas anotações. A vantagem devida, você vai saber a sua definição quando formos analisar a figura da concussão e quando formos analisar a figura da corrupção passiva. Tranquilinho aqui? Pena, reclusão de 2 a 12 anos e ainda a figura da multa. Agora, quando se consuma o nosso delito? A nossa doutrina fala o seguinte, ele se consuma independentemente da ocorrência de qualquer resultado material. Se consuma ali, independentemente de ter efetivamente a obtenção da vantagem ou também efetivamente antes de causar o prejuízo. Vamos imaginar o seguinte, uma situação, para te explicar a tentativa. O nosso funcionário entra no sistema, vai fazer a inserção
ou praticar qualquer um dos verbos, alterar, excluir ou também simplesmente facilitar. Ele vai fazer a inserção, por exemplo, acaba a energia. Então ele, por circunstâncias alheias à sua vontade, não consumou a infração. Então, admite-se a tentativa no delito do 313-A. Tranquilo, senhores? Vamos avançar um pouquinho. 313-B. Modificar ou alterar, não autorizada, o sistema de informação. Reparem, quando falamos do 313-A e falamos do 313-B, o senhor deve saber o seguinte: o nosso delito, os nossos crimes, os dois, eles estão inseridos nos capítulos que tratam dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Não esqueça disso, isso nunca o senhor pode esquecer. Vamos dar uma acompanhadinha na leitura. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programas de informática, sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Detenção de 3 meses a 2 anos e ainda a figura da multa. Primeira coisa, o senhor deve analisar quem é o sujeito ativo dessa infração. Sujeito ativo, funcionário, por óbvio. O funcionário público. O funcionário público que está agindo sem a devida autorização ou está agindo sem solicitação da nossa autoridade competente. Agora, quem é o sujeito passivo aqui nesse caso? Perfeito, como sempre, o Estado, na figura da administração em geral. O Estado é a grande vítima. E quem mais pode ser vítima dessa infração? O particular, ali, o particular que sofreu algum prejuízo por essa conduta. Então eu quero que o senhor dê uma olhadinha aqui. O nossa vítima, sujeito passivo, Estado ou particular. E quais são os verbos? Quais são os verbos núcleos do tipo? O verbo primeiro é o verbo modificar. E depois, o nosso verbo é o verbo alterar. Em relação ao verbo modificar, significa substituir um sistema por outro. Substituir, transformar. Na figura do alterar, é mudar a forma. Significa desorganizar. Agora eu quero que o senhor dê uma olhadinha aqui. Quando falamos na figura do 313-A e quando falamos na figura do 313-B, o segundo delito, 313-B, o objeto do qual o nosso sujeito ativo vai ofender é um sistema de informação. E na figura do 313-A, ele pode mexer no sistema ou também no banco de dados da nossa administração. Essa é a principal diferença, é uma das diferenças. No 313-B, ele mexe no sistema. No 313-A, ele mexe ou no sistema ou no banco de dados. Essa é a diferença em relação aos dois. Tranquilo, senhores? Então toma cuidado. Verbos e os objetos. O objeto jurídico ofendido pelo nosso sujeito no 313-B é efetivamente o sistema da informática. Agora pensa. Por quê? A pessoa que pratica o delito do 313-B recebe uma detenção de 3 meses a 2 anos e multa. E a figura que pratica o 313-A recebe uma pena de reclusão de 2 a 12 anos. Dá uma olhadinha. Quando você mexe no sistema, você causa uma potencialidade lesiva muito maior. Por que você recebe uma pena menor no 313-B do que você receberia no 313-A? A resposta, senhores, uma das possíveis respostas é a seguinte. Quando a pessoa mexe, por exemplo, no 313-A, no banco de dados, a percepção dessa irregularidade é dificílima. Dificilmente você vai conseguir localizar essa irregularidade. Na figura do 313-B, quando você modifica o sistema, é de fácil percepção. Principalmente para o pessoal que trabalha aí na área da informática, o pessoal do TI, mudou um sistema como um todo, ou uma parcela desse sistema, é de fácil percepção. E não esqueça, 313-B, o nosso delito, o nosso sujeito ativo pratica sem autorização ou sem solicitação da nossa autoridade competente.
Beleza, senhores? Próxima aula, começamos analisando aqui a figura do parágrafo único do 313b. Beleza? Abraço a todos, até o próximo encontro.